Boa noite mais uma vez. Para quem está assistindo nosso vídeo, nosso canal, essa catequese que a gente vai fazer aqui, que eu estou gravando aqui, é da nossa nova turma de catequizandos de Caraguatatuba, da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, bairro Martim de Sá, em Caraguatatuba. Então vamos colocar também essa catequese, você já está vendo o vídeo, né? Essa catequese é a nossa playlist de catequese para adultos, é da terceira turma, né? Temos 3 turmas de catequese para adultos, 2 na Igreja Nossa Senhora do Belém, em Taubaté, e essa nós estamos começando. Na verdade, começamos semana passada com a turma, e esse é o nosso segundo encontro, e é o primeiro que a gente vai colocar aqui no nosso canal Subir na Montanha. Então deixe seu like, curte, comenta, compartilha, e se tiver dúvida, deixe nos comentários. Essa catequese que a gente vai fazer hoje vai ser sobre o que é a igreja. Por quê? Para que a gente... Nosso objetivo ao fazer catequese, o que é? Não é aprender. Como assim o objetivo não é aprender? Não, nosso objetivo não é aprender. Porque eu posso aprender e ir para o inferno. Ser um grande doutor lá no quinto dos infernos. Então não adianta nada saber. Saber não é importante. O importante é ser santo. Então nosso objetivo nessa catequese é nos tornar cada vez mais amigos de Jesus. Cada vez nos aproximarmos de Jesus. Meu objetivo na catequese não é fazer os sacramentos, receber os sacramentos. Você recebe os sacramentos para quê? Para amar a Jesus, para se unir a Jesus. Então, receber os sacramentos é um meio de união a Jesus. Tudo que a gente faz na ordem da graça, na vida da graça, a gente precisa ter isso em mente. Para que eu estou rezando esse terço? Para amar mais Jesus por meio de Nossa Senhora. Para que eu estou indo na missa? Para me unir a Jesus, para adorar a Jesus, para amar a Jesus. Para que eu faço catequese? Para amar a Jesus. Não é para cumprir preceito, não é para receber os sacramentos, não. Tudo isso é meio de salvação, mas o que a gente quer é a salvação. Existem diversos meios de salvação, mas o que eu quero? A salvação. A minha salvação é a salvação de vocês. Portanto, o meu objetivo nessa catequese é ajudar com que vocês amem mais a Jesus. A única coisa que eu espero de vocês é que vocês amem mais a Jesus. Amem mais Nossa Senhora, amem mais a igreja. E assim, ajudando vocês a amar a Jesus também, eu acabo crescendo também no amor a Jesus, né? Porque os bens espirituais são contrários aos bens materiais. Eu tenho aqui essa Bíblia. Se eu pegar essa Bíblia e doar essa Bíblia para alguém, eu fico sem Bíblia. Na ordem da graça não é assim. Se eu tenho fé e dou a minha fé multiplica. Entendeu? Se eu tenho amor e dou amor, o meu amor multiplica. Então, quando eu quero aqui, junto de vocês, estudar as coisas de Deus, para amar mais a Jesus, todos nós, né? Eu e vocês, nós crescemos no amor a Jesus. E espero um dia que a gente possa se reunir no alto da montanha, né? Lá no céu, né? E a graça que é levar as pessoas a conhecer a Jesus, a amar a Jesus, isso a gente só vai saber lá no alto da montanha, né? No dia do nosso julgamento final, né? Quem sabe, no dia que você estiver lá no céu, Jesus vai mostrar essas almas todas aqui você trouxe com você. Porque ninguém vai para o céu sozinho, ninguém vai para o inferno sozinho. Quem vai para o inferno leva uma multidão de pessoas para o inferno, e quem vai para o céu também leva consigo uma multidão de pessoas para o céu. Então vamos juntos para o céu, para o alto da montanha, subir na montanha. Então, povo de Deus, semana passada nós falamos do tão sublime sacramento, do Santíssimo Sacramento do altar. Essa catequese não foi gravada, mas quem quiser assistir no nosso canal, fiz uma playlist ano passado sobre o Corpus Christi. Na festa de Corpus Christi fiz uma novena. Então são 9 vídeos somente sobre o Corpus Christi. Um desses 9 vídeos, um vídeo desses 9 foi a catequese da semana passada, que é o milagre eucarístico de Lanciano, né? A gente comentou semana passada. Depois que a gente depois que a gente fez a catequese, a gente foi fazer a adoração eucarística, né? E depois da adoração eucarística foi a senhora que comentou, né, dona Miriam? A senhora que comentou sobre a liturgia do padre Cláudio, né? Que ele tinha explicado a liturgia, né? Passo a passo, né?
E aí alguém comentou, não sei se foi a senhora mesmo que comentou, outra pessoa falou assim, a gente podia fazer uma catequese sobre liturgia. Foi a senhora? Deu a ideia de fazer, né? Então, é muito legal, porque a liturgia é o coração da igreja, né? A liturgia é o coração da igreja, muito interessante, né? Então, hoje a gente começa a fazer esse estudo sobre a liturgia. Para quê? Para a gente saber como é que é a liturgia da igreja? Não. Para a gente... Senhora? Os degraus que é subir no Calvário, né? O padre falou? Subir no Calvário. Suba ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Então, a gente vai fazer um estudo sobre a liturgia da igreja com o objetivo de amar mais a igreja e amar mais a Jesus. Mas antes, já que a gente está fazendo uma catequese, a gente não tem pressa, né? A gente tem um ano inteiro para estudar. Então a gente não tem pressa. Então vamos fazer um negócio caprichado. Hoje a gente vai entender o que é a igreja. Semana que vem a gente vai entender o que é a missa. E na terceira semana a gente vai entender o que é a liturgia da missa. Vocês entenderam ou não? Porque assim, vamos explicar para vocês o que é a liturgia da missa, igual a gente comentou sobre os degraus do altar. Vocês entenderam isso que a Dona Miriam comentou, dos degraus do altar? Quando o padre vai subir nos degraus do altar, né? Como se não é, na verdade, misticamente é Jesus que sobe o Calvário, entendeu? Por isso que tem os degraus, todo presbitério tem os degraus. Mas por que Jesus sobe o Calvário? E por que a missa é o Calvário? Vocês entenderam? E por que a igreja celebra a missa? O que é a missa? E o que é a igreja? Então, para a gente entender depois a liturgia lá na frente, daqui 3 semanas, por que tem as cores verde, as cores roxas, as cores brancas, douradas, as cores vermelhas, né? Os paramentos do sacerdote, a estola, a casula, etc., a credência, o cálice, a patena. Para que a gente entenda isso, daqui 3 semanas a gente vai estudar isso. Mas para que a gente entenda isso, primeiro a gente precisa entender o que é a missa, e aí você vai entender a dignidade da Santa Missa, por que a Santa Missa é celebrada com uma liturgia tão digna, porque tem o turíbulo, por que se oferece incenso, etc., tudo mais. Mas para você entender o que é a missa é a oração principal da igreja, é preciso primeiro entender o que é a igreja. Então é um passo a passo. Hoje é o primeiro dia desse nosso tríduo catequético. Hoje a gente vai entender o que é a igreja católica, apostólica, romana, o que é a igreja. Semana que vem, então, o que é a missa e depois os pormenores da Santa Missa. O que é a igreja? Vocês têm ideia do que seja a Igreja Católica? É uma fundação? É uma instituição? É uma das igrejas de Jesus? Uma das igrejas? Esse é um pensamento muito comum, mas na verdade é muito mais do que isso. Uma vez um jornalista perguntou para o Santo Padre, o Papa João Paulo II, perguntou para ele assim, numa entrevista, né? Santo Padre, o que é a igreja? O Papa disse assim, a igreja é um mistério. A igreja é um mistério. E esse mistério que é a igreja, que a gente vai tentar entender um pouquinho hoje. Para a gente entender, vou pegar com vocês a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 4 e 5. Atos 9, versículos 4 e 5. É a conversão de São Paulo. Padroeiro do nosso estado aqui, né? Vocês conhecem a história de São Paulo? Todo mundo conhece? Faz um resumão aqui para a gente entender um pouco a história de São Paulo. São Paulo, ele é judeu de raça, mas ele nasceu da diáspora. O que é a diáspora? A diáspora são os judeus que nascem fora da Terra Santa. Ele é de Tarso, na Cilícia. Então, por isso que ele é chamado de Saulo, de Paulo de Tarso. Ele nasceu em Tarso. Em Tarso, o pai dele, que tinha nacionalidade romana, ele herdou essa nacionalidade romana. Então, ele era cidadão romano. E ele sempre teve muito amor pelo estudo. Então, ele aprendeu na infância o grego, o latim, o hebraico, o aramaico. Ele era um jovem extremamente inteligente. Como ele gostava de estudar, ele começou a se dedicar ao estudo das coisas de Deus, estudo da lei.
Então ele foi enviado para Jerusalém para estudar a escola de Gamaliel. E lá ele se tornou um fariseu. Fariseus, na época, vocês já viram falar muito dos fariseus, né? Sempre negativamente, né? Porque eles pegavam muito no pé de Jesus, né? Os fariseus, eles eram um ramo do povo de Deus, um ramo da religião judaica, em que eles viviam a lei no seu rigorismo, nos seus pormenores, nos seus detalhes. O que acontece? O povo de Deus tinha um trauma com relação à lei. Por quê? Porque o povo de Deus abandonou a vivência e a prática da lei. Porque o povo de Deus abandonou a vivência e a prática da lei, eles caíram no pecado, começaram a adorar falsos deuses de outros povos. E aí Deus suscitou um profeta chamado Jeremias, que chamou o povo à conversão. O povo não se converteu e foi expulso da terra prometida por exílio da Babilônia. Depois de 70 anos no exílio, eles retornaram para a Terra Santa. E aí eles perceberam, fomos expulsos da Terra Santa porque nós vivemos a lei, então precisamos viver a lei. Daí começou os judeus a se dedicarem na vivência da lei. Só que essa dedicação na vivência da lei atingiu um extremo, que são os fariseus. Então os fariseus, os judeus olhavam para os fariseus com admiração. Entendeu? As pessoas comuns, judeus comuns, olhavam para os fariseus com admiração, porque eles achavam assim, ó, se nós não vivermos a lei, seremos expulsos da terra prometida, seremos expulsos daqui onde nós moramos, voltaremos para o exílio, seremos humilhados, nossa religião será vilipendiada. Por que nós não estamos sendo expulsos? Porque temos os fariseus que vivem a lei. Então eles admiravam os fariseus, entendeu? Dentre esses fariseus, Saulo de Tarso, ele era fariseu. E você sabe que os fariseus não gostavam muito de Jesus, né? Jesus entendia que a lei era um instrumento para servir a Deus. Igual nós falávamos, estamos aqui na catequese para quê? Para amar a Jesus, entendeu? Os fariseus, eles começaram a usar da lei para se servir da lei. Já que essa vivência da lei que eles tinham trazia tanta admiração do povo, eles perceberam que isso trazia para eles uma certa, entre aspas, nobreza na sociedade. Então eles eram admirados, eles eram respeitados, eles tinham cargos, entre aspas. Não é cargo a gente tem de hoje, cargo de vereador, não, nada disso. É uma posição social. Quando digo cargo, quero dizer uma posição social. Uma posição social elevada. E Jesus se desponta como um mestre da lei que não era fariseu e que ensinava as coisas do alto sem ter estudado, como Saulo estudou na escola de Gamaliel. Com que autoridade você ensina essas coisas? Os fariseus perguntavam para Jesus. E uma multidão começou a seguir Jesus e falavam, nós cremos no ensinamento de Jesus porque ele ensina com autoridade. Os fariseus não tinham essa autoridade. Por quê? Porque os fariseus ensinavam uma lei que eles mesmos encheram de pormenores que deturparam essa lei. Só que Jesus, ele é o autor da lei. Então a autoridade que Jesus ensinava era uma autoridade espiritual. De tal forma que quando Jesus olha para Levi, depois vai se chamar Mateus, olha nos olhos de Levi e fala, vem e segue-me. Levi abandona tudo, o trabalho dele e segue Jesus, a autoridade que Jesus tinha. E por causa dessa inveja e etc., os fariseus começam a nutrir um ódio de Jesus. E quanto mais Jesus operava milagres, sinais e prodígios, mais os fariseus odiavam Jesus. Até que culminou na traição de Judas, que entregou Jesus para os fariseus. E Jesus foi apresentado para Pôncio Pilatos, depois para Herodes. Herodes retomou ele, apresentou para Pilatos. Pediram a crucifixão de Jesus. Pilatos disse que não encontrava crime algum de Jesus, mas eles pediram. E Pilatos, temendo uma revolta, disse, eu lavo as minhas mãos, que o sangue dele, desse inocente, caia sobre vocês. Eles disseram, o sangue dele caia sobre nós, nossos filhos. E você sabe a história, Jesus foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, os fariseus, os mestres da lei, vão nos soldados e falam assim, ó, vocês vão dizer que roubaram o corpo de Jesus à noite. E para que vocês mantenham essa mentira, nós vamos te oferecer bastante dinheiro. E se isso for criar problema com o Pilatos, não se preocupe que a gente defende vocês. Então eles começaram a divulgar essa mentira, que haviam roubado o corpo de Jesus. Isso, para alguns
fariseus e alguns judeus foi um estopim para odiar ainda mais os cristãos. Porque a partir disso, alguns apóstolos, como Pedro, se levantam em Atos capítulo 2, versículo 1 e começa a pregar e converte 3.000 pessoas. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 convertidos. E Pedro começa, junto com Tiago e João, a operar milagres. Pedro passa na porta formosa de Jerusalém, havia um homem pedindo esmola, pede esmola para Pedro, e Pedro fala: ouro e prata não te dou, não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te, anda, e o homem é curado. E começam sinais e prodígios, os milagres começam a se multiplicar. Isso, os fariseus ficam revoltados e falam: nós matamos esse homem e agora parece que o negócio começou a ficar mais forte ainda. Então eles começam a levantar uma grande perseguição contra os cristãos. Dentre esses perseguidores está Saulo de Tarso, que é São Paulo. Né? Quando eles matam Estevão, que foi o primeiro diácono da igreja, um dos primeiros diáconos e o primeiro mártir da igreja, Saulo estava ali presente, segura o manto daqueles que apedrejavam Estevão, como que apoiando, incentivando e concordando com o martírio de Estevão. E São Paulo, na época, ainda não era santo, Saulo de Tarso, se levanta como um grande perseguidor da igreja e começa a prender cristãos a torto e a direito. Ele recebe a autoridade do sumo sacerdote para que ele pudesse prender e destruir as igrejas. E num desses seus empenhos, o pior é que Saulo acreditava que assim estava agradando a Deus, porque os cristãos não estavam obedecendo à lei. Os cristãos estavam guardando o domingo, não mais o sábado, porque eles diziam que Jesus ressuscitou no domingo. Isso era um ultraje para os fariseus. E aí os cristãos começam a sair de Jerusalém e a criar comunidades. Saulo descobre que existia uma comunidade de cristãos em Damasco. Então ele pede cartas, autorizações para o sumo sacerdote para que ele pudesse ir prender os cristãos de Damasco. E lhe é concedida essa carta. E ele vai para Damasco com vários outros judeus e fariseus para prender os cristãos em Damasco. É nesse caminho de Damasco que acontece o que a gente vai ler hoje. Tudo isso para entender o que é a igreja, hein? Vocação de Paulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Então, como eu falei, ele ia a Damasco com o objetivo de prender os cristãos. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Então, quando Paulo estava pertinho da cidade de Damasco, aparece uma luz resplandecente, brilhante, vinda do céu. Caindo por terra, então São Paulo cai ao chão, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, versículo 4. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos, quem que São Paulo estava perseguindo de fato? A igreja, correto? De fato, objetivamente, Saulo estava perseguindo a igreja. O que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está perseguindo a mim? Quando Jesus diz para Saulo, por que você me persegue? O que Jesus quer dizer com isso? Que perseguir a igreja é perseguir a ele mesmo, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou a igreja. Se você me perseguir, você perseguir a igreja, você me persegue. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não é Saulo, Saulo, porque você persegue a minha igreja. Ou Saulo, Saulo, porque você persegue os meus discípulos. Ou Saulo, Saulo, porque você persegue os meus apóstolos. Por que você persegue os cristãos? Não, é porque você me persegue. Essa é a igreja. O que é a igreja? A igreja é o próprio Jesus.
A Igreja Católica Apostólica Romana, fundada sobre a pedra angular, que é Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus olha nos olhos de Pedro e fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dou-te as chaves do céu. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, aquilo que desligares na terra será desligado no céu. A Igreja Católica, fundada na rocha que é Pedro, é o próprio Jesus. É o próprio Cristo. Ao perseguir a igreja, Paulo persegue a Jesus. E a história da igreja é a história de Jesus. Quanto tempo Jesus ficou na casa de Nazaré, trabalhando antes da vida pública? 30 anos. Quanto tempo a igreja ficou oculta antes de se tornar a religião oficial do Império? 300 anos. Você está entendendo os sinais que Jesus dá? A Igreja Católica é o próprio Cristo. Assim como Jesus foi perseguido, pregado na cruz, os mártires da igreja, a igreja é perseguida e crucificada nos seus mártires ao longo de toda a sua história da igreja. Assim como Jesus ressuscitou o terceiro dia repleto de glória, a igreja resplandece com seus santos, seus grandes santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, como São Pio de Pietrelcina, como São Maximiliano Kolbe, como Santo Antônio de Santana Galvão, como São Maximiliano Kolbe, etc. Tantos e tantos santos, como São João Paulo II. A Igreja Católica é o próprio Cristo. A Igreja Católica é o próprio Cristo. E o Senhor disse isso para quem? Para Paulo. Para Saulo, que se converteu, se tornou Paulo. Depois, o próprio São Paulo vai dizer: Cristo é a cabeça e a igreja são os membros. O próprio São Paulo, que ouviu da boca de Jesus que ele é a igreja, que a igreja é ele, esse mesmo Paulo depois vai pregar que a igreja é o corpo místico de Cristo. Vocês já ouviram essa expressão, a igreja é o corpo místico de Cristo? Essa expressão quem disse pela primeira vez foi esse cara aqui, foi o próprio São Paulo. E ele ouviu isso da boca de quem? Da boca do próprio Jesus. Então, o princípio dessa catequese de hoje, o que é a igreja? A igreja é o próprio Jesus. Amando a igreja, você ama Jesus. Vocês já viram com certeza muitas pessoas criticando a igreja. Muitas pessoas criticaram Jesus. Você já viu com certeza muitas pessoas perseguindo a igreja. Muitas pessoas perseguem a Jesus, ainda hoje. E perseguem Jesus perseguindo a igreja. Assim como os fariseus faziam de tudo para colocar pedras de tropeço no caminho de Jesus, ainda hoje o mundo faz de tudo para tentar criticar e vilipendiar a igreja. Não é à toa, gente. É porque o inimigo de Jesus é Satanás e o inimigo da igreja é Satanás. Por quê? Porque a igreja é Jesus. Quando Satanás olha para a igreja católica, apostólica, romana, ele não enxerga uma instituição. Ele não enxerga um conjunto de cristãos. Ele não enxerga uma associação de pessoas. Ele enxerga o próprio Cristo Jesus. A Igreja Católica é o Cristo. O que é isso daqui? Isso aqui é o meu dedo, certo? Mas esse dedo não sou eu? Ah, não, esse dedo é parte de você. Se eu arranco esse dedo fora, vai faltar um pouco de mim? Ou eu vou me tornar deficiente? Amém? Então eu posso dizer que esse dedo sou eu também, certo? Assim é a igreja. A igreja é o próprio Cristo. Mas, se eu corto a cabeça, eu morro, não é? Por isso que diz que Cristo é a cabeça da igreja e o corpo místico da igreja somos nós. A igreja que está nesse mundo, a igreja militante, a igreja triunfante e a igreja padecente. Vamos falar sobre isso hoje. É o próprio Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração, a igreja é Cristo. E tudo que aconteceu com Jesus, acontece e acontecerá com a igreja. Amém? Assim como Jesus viveu oculto 30 anos em Nazaré, a igreja ficou nas catacumbas 300 anos. 300 anos nas catacumbas, escondida. Assim como Jesus pregou 3 anos, a igreja pregou com glória, principalmente na Idade Média. A igreja pregou na sua ascensão, quando o mundo era cristão, quando o mundo era chamado de cristandade.
Assim como nos últimos dias da vida de Jesus, Jesus foi perseguido, traído por Judas, entregue aos fariseus, julgado, crucificado, a igreja também nos últimos tempos vai ser traída pelos seus. Quem que era Judas? Era um apóstolo. E quem eram os apóstolos? Eram bispos. Os apóstolos são bispos. E quem são os apóstolos hoje? Quem é o nosso apóstolo aqui em Caraguatatuba? É o nosso bispo. O bispo diocesano é o nosso apóstolo. Você diante do bispo não é coisa que você estiver diante de São João Evangelista. É um apóstolo. Então, quem traiu Jesus? Judas. Assim também, nos últimos tempos, a igreja há de ser traída. Olha o que está acontecendo na Alemanha. O cisma, vocês estão acompanhando o cisma que está acontecendo na Alemanha? Na Alemanha, bispos estão traindo a igreja. Bispos estão traindo a igreja na Alemanha, defendendo a bênção de casais homossexuais e coisas do tipo. Uma traição, como Judas fez. Queridos, vocês têm dúvida de que nós estamos nos últimos tempos? Estamos nos últimos tempos. É por isso que a igreja hoje sofre como Jesus sofreu. Entendeu? E a igreja há de ser crucificada como Jesus foi crucificado. Mas ressuscitará ao terceiro dia. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Tudo o que aconteceu com Jesus acontecerá com a sua igreja. Católica, apostólica, romana. Que ele fundou sobre Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja. Jesus não diz a minha primeira igreja, uma das minhas igrejas, a minha igreja mais antiga. Ele diz no singular, a minha igreja. Então a igreja que Jesus fundou na pedra, que é Pedro, essa igreja que jorrou do seu lado, aberto na cruz, essa igreja que foi inaugurada em Atos 2 em Pentecostes, é a igreja católica, é o corpo místico de Jesus. E como o mundo me odiou, também odiará a vós. Foi o que Jesus disse. Como o mundo odiou a Jesus, também odeia a igreja. Amém? Então a igreja é o próprio Jesus. Vocês já ouviram falar desse livro aqui, ó? Catecismo da Igreja Católica? Nunca ouviram falar? Quem nunca ouviu falar? Todos? Já viu? Nunca ouviu? Esse livro aqui é o Catecismo da Igreja Católica. O que é esse livro aqui? O Santo Padre, na verdade, esse não é o primeiro catecismo, né? Tem o Catecismo de São Pio X, tem outros catecismos mais antigos. Esse é o Catecismo da Igreja Católica mais moderno. Esse catecismo foi lançado pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, que é santo, né? Canonizado pela Igreja, São João Paulo II. Aqui, o Santo Padre, ele colocou o principal da nossa fé. Vou colocar assim, a medula da nossa fé. A coluna vertebral da nossa fé. Então, qualquer dúvida de fé que você tenha, aqui no catecismo você encontra a resposta para a sua dúvida de fé. Às vezes você não vai encontrar uma resposta longa, que é uma pregação de 2 horas, né? Porque é um livro, e sendo um livro, acaba sendo limitado a quantidade de páginas. Mas tudo que você puder imaginar de fé católica, de dúvida de fé, o que é a missa, o que é os sacramentos, o que é a Eucaristia, o que são os santos, a intercessão dos santos, o purgatório, tudo está aqui no catecismo. Então, o catecismo é um livro fundamental para orientar a nossa vida de fé. E como a gente está fazendo catequese, o que é catequese? Estudo do catecismo. Então, esse catecismo vai nos acompanhar ao longo da nossa catequese. Amém? É legal que vocês tenham um catecismo na sua casa. Por quê? Quando você tiver dúvida de alguma coisa de fé, essa é uma fonte seguríssima. Entendeu? É uma fonte segura para você tirar as suas dúvidas de fé. Então, é importante que você tenha um catecismo. O catecismo da Igreja Católica, ele é organizado em parágrafos. Como a Bíblia é organizada em livros, capítulos e versículos, o catecismo é organizado em parágrafos. A gente disse que a Igreja Católica é o próprio Jesus. E a Igreja Católica, ela é una, santa, católica, apostólica e romana. Vocês já ouviram falar isso, né? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 388, diz que a Igreja Católica é una. No parágrafo 823, ela fala que ela é santa. Nos parágrafos 830 e 831 do Catecismo da Igreja Católica, diz que ela é católica. No parágrafo 863, fala que a Igreja é apostólica. E ela é romana, porque ela tem a sua sede em Roma, porque o líder supremo da Igreja é o Bispo de Roma, que é o Santo Padre, o Papa.
Mas o que significa dizer que a Igreja Católica é una, santa, católica, apostólica e romana? Vocês sabem o que significa isso? Una quer dizer que ela é uma única coisa, uma única unidade. Ela é única. Ela é unida. Isso a gente vê muito facilmente na própria liturgia. Por exemplo, o evangelho que foi lido hoje, aqui na igreja de Santa Terezinha, foi lido em todos os lugares do mundo. No meu canal, aqui no nosso canal Subindo Montanha, tem gente que assiste de alguns países como o Canadá. Eu já vi pessoas do Canadá, da França, da Rússia, Canadá, França, Rússia e Estados Unidos. Pessoas brasileiros que estão nesses lugares que assistem nossos vídeos. Então, o evangelho que foi lido aqui na igreja de Santa Terezinha hoje é o evangelho que foi lido no Canadá, é o evangelho que foi lido na Rússia, é o evangelho que foi lido na França e é o evangelho que foi lido nos Estados Unidos. A única diferença é que na França foi lido em francês, na Rússia foi lido em russo, no Canadá foi lido em inglês ou em francês, dependendo da região do Canadá, e assim por diante. Ela é única. Por que ela é única? Porque ela é uma única pessoa. Ela é Jesus. Jesus é um só, então a igreja é uma só. E assim como Jesus é indivisível, a igreja é indivisível. E o que garante a unidade da igreja? Em primeiro lugar, o que garante a unidade da igreja é o seu fundador, que é Jesus. Mas de maneira visível, de maneira que a gente possa tocar e tatear, é o Santo Padre, o Papa. Então, ela é una e ela é romana. Já pulei lá para romana, né? Porque o Santo Padre, o Papa, ele é o vínculo de união da igreja. Entendeu? A igreja católica inteira está subordinada a Pedro. A palavra, você sabe o que significa a palavra Papa? Sabia que é uma sigla, não? Papa é uma sigla, significa Petrus, Apóstolo, Príncipe Apostolorum. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Então, o Papa, ele é Pedro hoje na igreja. Entendeu? E todos os bispos de todas as dioceses do mundo inteiro estão subordinados ao Santo Padre, o Papa. Isso é a unidade da igreja. Então, quando o Papa escreve uma encíclica, uma exortação apostólica, um documento magisterial, esse documento, por meio dos bispos, ele é capilarizado, ele é espalhado no mundo inteiro. Assim como eu sou uma única pessoa, mas tenho muitos membros, ao tomar, vamos supor que isso aqui seja cachaça, pinga, tomei pinga. Esse álcool não vai ficar na minha boca. Ele vai para o meu estômago, do meu estômago ele vai para os rins, ou melhor, para o fígado, e aí vai ser espalhado para o corpo inteiro, até chegar no cérebro e ficar bêbado. Não é assim? Vai para o corpo inteiro. Assim também é a igreja, porque a igreja é um único corpo. E aquilo que o Santo Padre define para a igreja é definido para a igreja como um inteiro. O que é um cisma? O cisma é quando tem uma parte do corpo que está doente, que é o que está acontecendo na Alemanha. E a igreja precisa combater. Mais uma vez a Alemanha dando problema para a igreja, né? Como em 1500. Enfim. A igreja é una, ela é santa, conforme o parágrafo 823. Por que ela é santa? Porque ela é Jesus. E Jesus é o santo dos santos. Você já viu aquela expressão que fala assim, a igreja é santa e pecadora? Você já viu essa expressão? Isso é uma mentira. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa, pecadores somos nós. Entendeu? A igreja é santa. Eu sou pecador. Entendeu? Eu preciso me converter. Eu, Fábio, sou pecador. A igreja é santa. Como eu sou um membro da igreja, o meu pecado atinge toda a igreja. Suponhamos, essa aqui é minha mão. Está com graxa, suponho que tem graxa. Eu ponho a mão aqui e suja minha mão de graxa. Meu pé não está sujo de graxa. Minha outra mão não está suja de graxa. Meu rosto não está sujo de graxa. Mas se eu não limpar essa mão com graxa, daqui a pouco eu ponho a mão no rosto, já sujo minha cara de graxa, ponho a mão na outra mão, ponho a mão na roupa, sujo a roupa de graxa e cago tudo, né? Então essa sujeira não incomoda o corpo inteiro? Assim é o pecado. Por isso que a gente confessa o nosso pecado, e é importante que a gente se confesse. Por quê? Porque o pecado de um católico atinge a igreja inteira. Mas como assim, Fábio? O pecado de um católico atinge a igreja inteira. Lembra que eu falei para vocês que ninguém vai para o céu sozinho, ninguém vai para o inferno sozinho? Eu estou aqui ministrando a catequese para vocês. Sou casado.
Aí você descobre que eu adulterei. Fala, nossa, é catequista na igreja, adulterando. Então a igreja é um teatro. Vou sair da igreja. Entendeu? Gente, olha para Jesus. Então, aí a pessoa fala, putz, o cara que era para ser meu testemunho, era para dar o exemplo, tá adulterando, então a igreja é um teatro, eu vou sair da igreja. Você percebeu? Tá errado. Lembra que eu te falei que ninguém vai pro inferno sozinho? Eu tô indo pro inferno por causa do meu adultério, mas tô levando a pessoa junto comigo pro inferno. Então, aí está a nossa fé, né? A gente precisa saber que a igreja é santa, pecadores são os homens, e que a gente está na igreja por causa de quem? Por causa de Cristo. Não por causa. Então, assim como o meu pecado, então ele atinge a igreja inteira. Você percebeu como que o meu pecado individual atinge a igreja? Então a igreja ela é santa porque ela é o próprio Jesus, né? E ela vive da vida de Cristo. A igreja vive da vida de Cristo. E a igreja é a presença de Cristo no mundo hoje. Jesus está no mundo hoje na igreja, por meio da igreja. É por isso que a igreja incomoda tanto as pessoas que estão no pecado, os inimigos da igreja. Porque a igreja é Cristo no mundo hoje, ela é santa. Ela é católica. A palavra católica quer dizer universal. Universal no sentido de que está no mundo inteiro, sim, também. Mas universal no sentido de que é para todos, que atinge a todos. E também no sentido de que é único, que não existe outra coisa. Esse é o sentido da palavra católica, do grego katolikos. Ela é universal, ela é para todos, entendeu? Ela atinge a todos e precisa atingir a todos. E quem que fez a igreja ser católica? O próprio Criador, o próprio fundador. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é o katolikos da igreja, isso é o católico da igreja. Para todo o mundo, para todos. Isso em grego se diz católicos. Para todos, para universal, para todos, ninguém fica fora. O judaísmo é católico? Não, o judaísmo é para um povo, uma raça, uma nação. Tanto que quando São Paulo, que aqui se converte, que a gente lê hoje, começa a pregar para os gentios, aqueles cristãos que eram convertidos a partir do judaísmo se incomodavam. E teve que fazer um concílio em Jerusalém para autorizar que São Paulo fosse pregar para os pagãos, para os gentios. Entendeu? Porque eles ainda não tinham compreendido a catolicidade da igreja. É para todos. Ninguém está excluído. Todos são convidados para vir à igreja. Venha para a igreja do jeito que você está. Não fique na igreja do jeito que você está. Venha para a igreja, mas venha para a igreja do jeito que você está. E aqui tem um encontro pessoal com o fundador dessa igreja, que é o próprio Jesus. Então ela é católica, é para todos. Ela é una, porque ela é uma única pessoa, que é Jesus. E essa unidade visivelmente se dá através do santuário, da doutrina, da liturgia. Tudo na igreja é uma coisa só. A liturgia é para a igreja no mundo inteiro. A doutrina, no mundo inteiro, é a mesma doutrina. Entendeu? O fundador é Jesus, o Senhor. O líder, o Santo Padre, o Papa. Ela é una. Ela é santa, porque ela é o próprio Cristo na terra. Ela é católica, porque ela é para todos. Ela é apostólica. Por que ela é apostólica? Porque nós somos descendentes dos apóstolos. Entendeu? Pedro, Sisto, Clemente, Cornélio, Cipriano, sabe quem são esses caras? Não? São os primeiros papas. Entendeu? Então, primeiro o Papa Pedro, depois Sisto, depois Clemente, depois Cornélio, depois Cipriano, até chegar Pio XII e Paulo VI e etc. João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco. Então, ela é apostólica porque ela descende dos apóstolos. E nessa descendência dos apóstolos, a gente vai chegar nas três características da igreja, que ela os três pilares que sustentam a igreja. Como esse tripé que quem está vendo o vídeo não está vendo, né? Mas nós estamos aqui, está vendo o tripé. Ele tem três perninhas, né? Está sustentando o celular que está gravando o vídeo. A igreja também tem três perninhas, sabia?
a igreja ela tem 3 perninhas, que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. A Sagrada Escritura só é a Bíblia, certo? A Sagrada Tradição é aquilo que nós recebemos dos apóstolos. Por isso a igreja é apostólica. São João Evangelista pregou para São João Crisóstomo. São João Crisóstomo foi discípulo de São João Evangelista. São João Crisóstomo fundou uma comunidade e pregou. E aquela pregação que veio de São João Evangelista foi atingindo a cada um até chegar a nós hoje. Então a nossa doutrina vem dos apóstolos. Isso também é chamado de Sagrada Tradição. Aquilo que a gente recebeu oralmente por meio dos apóstolos. Muitas coisas que nós recebemos por meio dos apóstolos não estão nas Escrituras, mas nós cremos, porque é verdade de fé e porque o próprio São João disse, João capítulo 20, vou pegar com vocês aqui João 20, onde que São João mesmo disse que nem tudo que Jesus disse e ensinou se encerra nas Sagradas Escrituras. Vai dizer São João assim, João capítulo 20, versículo 30. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida eterna em seu nome. Então foi o próprio São João que disse que Jesus fez muita coisa que não está aqui. João 20, versículo 31. Depois em João capítulo 21, no próximo capítulo, o último capítulo do Evangelho de João, ele diz mais uma vez a mesma coisa. Ele repete, ele diz assim, João 21, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas, se fossem escritas por uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam se escrever. Então João fala mais uma vez, Jesus fez muita coisa que não está aqui. Isso, os apóstolos passaram oralmente, é a Sagrada Tradição. Por exemplo, a gente crê que Nossa Senhora foi assunta aos céus. Isso nos vem pela Sagrada Tradição, a Assunção da Santíssima Virgem. Então, muita coisa que a gente crê e a gente ensina vem pela tradição. É um tripé da igreja. Então, a igreja é católica, a igreja católica, ela se funda nessas 3 bases: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? É o ensinamento de todos os papas ao longo da história da igreja. Não só o magistério, não é só os bispos de hoje, mas o magistério são os bispos e o papa hoje, junto com todo o ensinamento de todos os bispos e todos os papas ao longo da história da igreja, nesses 2000 anos de história da igreja. Todo o ensinamento, magistério vem de magister, que quer dizer mestre, que é aquele que ensina. Então, o que nós cremos e rezamos, a coroação de Nossa Senhora nos céus, não está na Sagrada Escritura, mas nós cremos o que está no Sagrado Magistério, na Sagrada Tradição. A nossa fé não se resume na Sagrada Escritura, porque o próprio São João Evangelista diz por 2 vezes, no capítulo 20 e no capítulo 21, que nem tudo que Jesus ensinou está contido aqui. Aqui está contido apenas o essencial para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, aquele que viria de vir e que há de voltar no último dia para julgar os vivos e os mortos. Aqui tem muito do magistério, não tudo, mas o catecismo tem muito do magistério. O catecismo mais a Sagrada Escritura, esses 2 juntos formam a nossa fé. Entendeu? Porque o catecismo traz tradição e traz magistério. E também traz explicação da Sagrada Escritura. Então, nossa fé católica, apostólica, romana se funda na Sagrada Tradição, na Sagrada Escritura e no Sagrado Magistério. Vocês entenderam isso? Não? Dúvidas? Não? A igreja, então, ela tem 3 dimensões. Para encerrar nossa catequese de hoje, eu quero comentar com vocês sobre as 3 dimensões da igreja. Nós já falamos que a igreja é o próprio Cristo. Nós falamos que a igreja foi fundada por Jesus em Mateus 16, versículo 18. Que a igreja é o próprio Cristo, como ele mesmo diz para Paulo, em Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. Nós dizemos para vocês que a igreja é una, santa, católica, apostólica e romana. Una porque ela é um único corpo, é o próprio Jesus. Santa porque ela é o próprio Jesus. Católica porque ela é universal para todos, está no mundo inteiro.
Apostólica porque ela descende dos apóstolos e é fundada nos apóstolos ainda hoje, que são os bispos. E romana porque ela está submissa ao bispo de Roma, que é o Papa. Dizemos que Jesus fundou a igreja, Mateus 16, 18. Falamos que a igreja tem tem um tripé de salvação, um tripé da sua doutrina, que é a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Que a Sagrada Tradição é aquilo que nós recebemos dos apóstolos via oral, a Sagrada Escritura é a Bíblia, que o Sagrado Magistério é o ensinamento de todos os santos padres, de todos os santos padres, de todos os bispos e dos papas ao longo da história do mundo inteiro até hoje. Esse é o magistério. E agora eu quero, para encerrar essa catequese, apresentar a vocês uma realidade de fé, e vocês vão ficar de boca aberta, mas depois vocês vão entender. Existe salvação fora da Igreja Católica? Alguém consegue ir para o céu sem ser católico? Então, que os queixos caiam, eu vou falar uma grande verdade de fé. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Ninguém vai para o céu se não for católico. Como assim, Fábio? Então quer dizer que meu pai, que é protestante, vai para o inferno? Que meu primo, que é judeu, vai para o inferno? Quem é a igreja? Existe salvação fora de Cristo? Não existe salvação fora da igreja. Além disso, a gente precisa entender agora as 3 dimensões da Igreja Católica. Você sabia que a Igreja Católica tem 3 dimensões? A Igreja Católica não se encerra nisso que nós vemos aqui. Existem 3 dimensões da mesma igreja. A igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Vocês já ouviram falar disso? Igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. A palavra militar, vocês já ouviram falar, né? Vocês pensam aqui no exército, pensam na força aérea e na marinha, né? Mas você sabe o que significa a palavra militar? Vocês já viram falar da palavra milícia? Vocês já viram a pessoa falar assim, eu milito, você é advogado? Sou advogado. Você milita em qual área? Eu milito na área do direito civil. Já viu falar, eu milito? O que significa isso, eu milito? Militar significa lutar, combater. Quando ele fala, eu milito na área do direito civil, quer dizer, eu trabalho, eu luto na área do direito civil. Eu milito pela causa dos pobres, ou seja, eu luto pela causa dos pobres. E é por isso que quem trabalha no exército, lutando pela nação, é chamado de militar. É por isso que o policial que trabalha nas ruas combatendo o crime, lutando contra o crime, é chamado de policial militar. Então, o que é a igreja militante? A igreja militante é aquela que luta pela salvação, pela sua salvação e pela salvação dos irmãos. E luta pela glória da igreja, porque a glória da igreja é a glória de Cristo. Quem é essa igreja? Somos nós que estamos vivos nessa terra. Nós que estamos vivos aqui nesse mundo somos a Igreja Católica militante, porque estamos lutando, combatendo pela nossa salvação e para salvar os irmãos e para a glória da igreja. Somos a igreja militante. Existe também a igreja padecente. A palavra padecer vem de sofrer, né? Igreja padecente é a igreja que está sofrendo. Quem que é essa igreja padecente? São as almas do purgatório. Quando a pessoa morre na amizade de Deus, amiga de Deus, mas ainda não é santa, ela não pode entrar no céu. Porque o livro dos Hebreus, a carta aos Hebreus, diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. E em Levítico capítulo 19, versículo 2, Deus diz, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Em Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus diz, sede perfeito, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8, São Pedro diz, sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. E Hebreus diz, sem a santidade ninguém verá a Deus. Apocalipse, ao mostrar aqueles que estavam nos céus, eles estavam com as roupas brancas, limpas e alvejadas no sangue do Cordeiro, ou seja, eram santos. Se não for santo, não entra no céu. Mas quem é santo? Pouquíssimas pessoas, infelizmente, né? Se Jesus manda que a gente seja santo, isso é uma ordem. É porque nós podemos ser santos. Nós não somos santos porque nós somos sem vergonha mesmo, né? E se nós morremos?
Ó, eu me confessei ontem foi o domingo da misericórdia, eu me confessei para receber indulgência plenária. Me confessei, bati as botas, vou pro céu? Não vou pro céu, porque vai para você ter que ser santo, vai pro purgatório. O que é o purgatório? Vocês já tomaram purgante, não? Alguém já tomou purgante aí? Mas sabe o que é purgante, né? Para limpar o intestino, né? Purgatório, purgar significa limpar. Purgante, aquele que limpa. Sanatório, lugar de sarar. Oratório, lugar de orar. Purgatório, lugar de limpar. Então, imagina você uma parede branquinha, limpinha, com gesso, pintadinha. Vai lá o mané e prega um prego na parede. É o pecado. Aí a pessoa vai lá e arranca o prego da parede. É a confissão. Ficou o buraquinho, ficou? A parede não é mais igual. É a consequência do pecado. Quando a gente peca, fica a consequência do pecado. Para se apagar essa consequência do pecado, o que tem que ter? Uma indulgência. Uma indulgência parcial apaga parte da consequência, indulgência plenária apaga toda a consequência do pecado. Mas se a gente morre confessado, mas sem receber indulgência, a gente tem que apagar essa consequência do pecado na outra vida. É o que vai dizer Macabeus, capítulo 12, versículo 48, onde Judas Macabeus convida que reze pelos mortos, para que eles se purifiquem na outra vida. Então o purgatório é lugar de purificação. E no purgatório as almas sofrem, porque elas desejam a Deus, sentem a falta, a ausência de Deus e sofrem por isso. Então o purgatório é lugar de purificação. E essa purificação se dá por sofrimento. O sofrimento da saudade de Deus. Então eles padecem. Então eles são igreja padecente. Então a igreja militante somos nós. A igreja padecente são as almas do purgatório. E a igreja triunfante, você já sabe quem são, né? A igreja triunfante é o céu. Aqui, ó, Santa Teresinha, a Santíssima Virgem, São José, São Pio, na glória de Jesus. É a igreja triunfante. Não precisa nem explicação, né? É a glória de Deus. Então a igreja católica tem essas três dimensões. Alguém se salva sem entrar no céu? Existe salvação sem céu? Existe salvação sem igreja triunfante? A igreja triunfante é a igreja católica? E a igreja católica é o céu. Existe salvação sem céu? Não. Existe salvação fora da igreja? Não. Então, porque não existe salvação fora do céu. Então não tenha medo de dizer para uma pessoa, não existe salvação fora da igreja católica. Porque não existe salvação sem céu. Porque o céu é igreja católica. A igreja católica nunca vai acabar, porque Jesus prometeu: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, então, ela tem um dom da indefectibilidade. A indefectibilidade significa que a igreja nunca vai acabar. Nunca. Porque o céu é a igreja católica. A igreja nunca vai acabar. Ela é indefectível. Ela não tem fim. Ela é indefectível. E ela tem o dom da infabilidade. O que seria essa infabilidade? Quando o Papa pronuncia algo ex cátedra, ou seja, como Pedro, na cadeira de Pedro, sobre doutrina, ele não erra, porque ele é assistido pelo Espírito Santo. Isso significa que você vai pegar uma bolinha de papel e vai falar para o Papa assim, ó, Papa, qual mão que tá a bolinha? Aí ele, essa aqui, errou, o Papa errou, ele não é infalível, não erra nunca. Errou? Não é isso. Ele não erra como quando fala ex cátedra, na doutrina, entendeu? Eu vi um padre uma vez comentando sobre isso aí, perguntaram assim, padre, o Papa nunca erra? O padre fala assim, não, como pessoa o Papa erra, porque ele é argentino, já errou até no lugar que ele nasceu, né? Então, se tivesse nascido no Brasil, tinha acertado, mas nasceu na Argentina, pô, então errou até no lugar do nascimento. Brincadeira, é claro, né? Mas o Papa, ele é infalível como quando fala em doutrina. Até mesmo porque quando ele fala em matéria de doutrina, ele não fala da cabeça dele. Ele fala baseado no quê? Sagrada tradição, Sagrada Escritura, Sagrado Magistério. Entendeu? Então, quando o Papa vai falar uma coisa, ele olha tudo que os outros papas falaram ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Tudo que a tradição ensina, tudo que a Sagrada Escritura ensina, tudo que o Magistério ensina. Entendeu? Então, por isso que ele é infalível quando ele fala ex cátedra. O Papa pode errar em pastoral? Em pastoral, o Papa pode até errar. Numa ação pastoral, ele pode errar. Ou como pessoa humana.
mas quando ele fala ex cátedra, em doutrina, ele é infalível. Então a igreja tem um dom da infabilidade. A doutrina católica é segura, é a doutrina de Cristo. A igreja tem o dom da indefectibilidade, nunca vai acabar. A igreja católica, ela tem 3 dimensões: igreja padecente, que somos nós; igreja militante, que somos nós, que estamos lutando pela nossa salvação; igreja padecente, que são as almas do purgatório; igreja triunfante, que é o céu, é a glória. A igreja, ela foi fundada por Jesus, em Mateus 16, 18. A igreja, ela é católica, apostólica, romana e é una. E a igreja é o próprio Jesus, como ele mesmo disse para São Paulo, em Atos, capítulo 9, versículo 4 e 5. A igreja é o próprio Jesus. Por isso, não tenha medo de amar a igreja, não tenha medo de morrer pela igreja, não tenha medo de consumir a sua vida pela igreja, porque servindo a igreja, você está servindo o próprio Jesus. Amém? Ame a Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque assim você estará amando o próprio Jesus. Amém? Deus abençoe. Viva Maria Imaculada!